Nós começamos hoje a campanha dos 7 derramamentos e foi muito bem encenada aqui a parte que fala do Getsemane. Mas eu queria ler com você Êxodo 12, 21, lá atrás, antes de Jesus, para que você possa compreender o poder do sangue, ter clareza sobre isso. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: o sangue de Jesus não é um amuleto. Sabe, agora a gente não usa mais tanto amuleto, né? Antigamente o pessoal usava muito amuleto, né? Carregava amuleto no carro, carregava amuleto, todo dia amuleto na casa, colocava uns negócios lá na porta, né? Hoje o pessoal não vejo mais tanto isso. Mas você não pode ser um crente que carregue um amuleto. Um crente que acha que o sangue de Jesus é um amuleto. Você não pode achar isso, não é isso, não é assim. Ele tem um poder sobrenatural que eu e você temos que entender, compreender, ter o conhecimento e entendimento disso. E isso vem lá de trás, lá no Êxodo, já se falava disso. Lá na primeira Páscoa, aquele sangue já representava o sangue de Jesus. Êxodo 12, 21 até o 24, vamos ler? Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Nós sabemos que esse episódio aconteceu na 10ª praga, na morte dos primogênitos. O anjo da morte iria passar sobre o Egito e ia matar todos os primogênitos. E aí, você sabe que as pragas aconteciam no meio dos egípcios, mas não aconteciam nos hebreus, não acontecia. As moscas não alcançaram eles, os piolhos, os gafanhotos, nada disso aconteceu com eles, aconteceu apenas nos egípcios. Então Deus quis fazer mostrar, né, como seria, já anunciar como seria o sacrifício de Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, lá atrás, lá na Páscoa, na primeira Páscoa. Então ele criou e explicou para o povo como eles deviam fazer: se juntar na sua casa, pegar um cordeiro por família, se a família fosse pequena trazia outra família para dentro, todos deveriam ficar lá, e era necessário aspergir o sangue na porta, porque o anjo da morte iria passar e ele não entraria na casa que tivesse a marca do sangue. Aleluia! Na casa que tivesse a marca do sangue, ele não passaria. E o detalhe é: o sangue de Jesus, o sangue do cordeiro na bacia não tinha poder nenhum, ele só era sangue. Mas quando o povo pegava o isopo, agora eu não vou saber, mas como se fosse uma esponja, mas é uma coisa natural, tá bom? Que molhava para passar, aquilo se tornava proteção. Na bacia, o sangue não tinha poder, mas quando ele era passado com o isopo nas ombreiras da porta, ele se tornava proteção. Então, uma palavra que o bispo falou hoje cedo: o sangue da bacia é ter conhecimento do que é o sangue de Jesus. Agora, o sangue no isopo, aplicar o sangue, é ter entendimento do poder desse sangue. Muitas pessoas, por isso nós falamos, as pessoas usam o sangue de Jesus como amuleto. Pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Não sabem nem o que estão falando e não sabem do poder desse sangue. Quando o pastor César Castellano recebeu a revelação sobre os 7 derramamentos do sangue de Jesus, ele viu uma gota de sangue sendo derramada na terra, e ela na terra explodia como uma bomba atômica.
Porque o poder do sangue de Jesus é isso, é uma bomba atômica, é um poder que eu e você não podemos medir, porque onde Ele está, Ele transforma, Ele muda, Ele destrói o mal e estabelece a vontade de Deus. Esse é o poder do sangue de Jesus, esse é o sangue que foi derramado na cruz. Então, o sangue na bacia é como se eu tenho conhecimento. Eu sei decor as cinco confissões do sangue. Eu sei decor os 7 derramamentos. Mas se você aplica isso, você tem entendimento para aplicar o sangue nas circunstâncias que você precisa. Porque o sangue de Jesus, o derramamento dos 7 derramamentos, é uma ação completa para tratar e curar todas as áreas da nossa vida, corpo, alma e espírito. Deus nos fez um ser tripartido e Ele quer cuidar de todas as nossas partes, tudo. Então quando nós falamos que Deus quer que você seja uma pessoa próspera e que a miséria é ilegal, é porque Ele derramou sangue precioso para isso também. Você vai aprender, Deus derramou sangue precioso, Jesus derramou sangue precioso para quebrar toda a maldição da terra e te tornar um homem e uma mulher próspera, todas as partes. Então quando nós falamos desses 7 derramamentos, nós queremos trazer além do conhecimento sobre isso, o entendimento, para que quando você saia da sua casa, você possa orar e aplicar esse sangue para aquilo que você vai fazer. Eu falava na minha casa de paz, falávamos do sangue que foi derramado quando os pés de Jesus foram furados. Eu falei, quando você sai da sua casa e tem que cumprir propósitos, é esse sangue que você tem que orar e falar: Senhor, me guia no caminho que eu devo seguir, me leva, meus pés sejam agora levados aonde eu devo ir, me tira dos lugares errados, me faz cumprir o propósito, me leva no dia de hoje ao lugar certo, me tire dos lugares errados. Então cada um deles tem uma ação. E eu tenho que ter, além do conhecimento, entendimento disso. Preciso entender, colocar em prática, não apenas conhecer. Naquela época tinha o propiciatório, que era uma bacia que ficava em cima da arca, e o sangue era derramado ali. E por que ficava em cima da arca? Uma vez por ano o sacerdote fazia essa oferta, fazia esse sacrifício pelos pecados de todo o povo, uma vez no ano. E ele colocava essa bacia em cima da arca. E por que em cima da arca? Porque dentro da arca tinha vara e tinham as leis, os mandamentos. Você sabe que Deus escreveu os 10 mandamentos, era o que o povo deveria seguir. E Levíticos é como se fossem a nossa legislação, a nossa Constituição hoje. Olha que coisa linda. Quando eu penso nisso, eu penso como Deus é maravilhoso. O povo, 6 milhões de pessoas, estavam se tornando uma nova nação e eles precisavam de leis. E Moisés foi um legislador. E Levíticos são as leis, a Constituição daquele povo que estava vivendo no deserto. Mas a lei mãe, são os 10 mandamentos. A partir dali se criaram as outras. E as tábuas da lei estavam dentro da arca. E as tábuas da lei representavam aquilo que o povo deveria obedecer. Diga para o seu irmão e fala assim: mas tu não obedeceu. Fale para ele: o povo não obedeceu. O povo foi desobediente. Por isso que eles estavam em pecado. E aquele sangue, aquela bacia de sangue sobre a arca, era para que Deus não visse as leis e não punisse o povo desobediente, mas que Deus apenas visse o sangue que cobria o pecado de toda aquela humanidade. Era Deus cuidando do povo para que não matar, porque Deus é o Deus justo e Ele faz justiça. E se Ele visse a lei e a desobediência do povo, teria que matar o povo, porque Ele é um Deus que faz justiça. O povo ia morrer, porque o pecado nos separa de Deus. Nós não podemos ver a Deus através de quando estamos em pecado. Mas aquele sangue, Deus não via as leis, não via o pecado, Ele via o sangue. E aquele sangue cobria o pecado.
só tinha o poder de cobrir, só tinha o poder de esconder. Mas Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, como disse João Batista, vem aí o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, com a sua obra completa, os 7 derramamentos, tirou, aleluia, tirou por completo o pecado do mundo. Ele já fez, ele já cumpriu essa obra. Eu e você precisamos então nos apropriar disso, confessando os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele se colocou em nosso lugar, nos justificou, e hoje Deus pode olhar a mim e a você como se nunca tivéssemos pecado, porque Jesus, o seu sangue, cumpriu esse propósito poderoso. Aleluia, aplauda ao Senhor, diga obrigado, Senhor. Aleluia, obrigado. Em Levíticos 16:14 fala assim: pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o asperjará, certo? Sobre a parte da frente da tampa. Depois, com o dedo, de novo, você vai fazer isso 7 vezes diante da tampa. Lá em Levíticos, Deus já falava que tinha que fazer 7 vezes, já falando dos 7 derramamentos de sangue de Jesus. Por isso que são 7. Lá ele falava que tinha que aspergir 7 vezes, porque lá na frente o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, iria derramar 7 vezes o seu sangue. O sangue do sacrifício no Velho Testamento apenas cobria o pecado, mas Jesus veio e tirou o pecado do mundo e nos deu uma nova aliança. Aleluia. Hebreus 9:20 fala assim: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Uma aliança através do sangue. Deus é um Deus de aliança. Deus escolheu um povo para ser o seu povo, e esse povo, como uma prostituta, adulterou, e este povo, como uma prostituta, escolheu outros amantes, outros ídolos. Mas Deus nunca escolheu outro povo, porque Ele é um Deus de aliança. E durante muitos anos Ele enviou seus profetas, enviou a sua palavra, para que o povo se arrependesse e entendesse que Ele é um Deus que cumpre aliança. Em Jesus, que abriu um novo e vivo caminho para nós temos agora uma nova aliança. Aleluia. E o Espírito Santo está aqui para nos fazer cumprir essa aliança. Ele é o penhor, e quando o Senhor voltar, Ele vem buscar o penhor, o Espírito Santo de Deus, que habita em você, para cumprir essa aliança. Que eu e você, que não diga para o seu irmão, não somos santos não, fala para ele. Não olha para os pecados do povo de Israel e fala assim: nossa, a bispa falou prostituta, o povo que se prostitui, que adulterou. Eu quero dizer para você que quando você escolhe outro lugar, outras coisas que não Deus, você age como uma prostituta, você adultera. Você escolhe outros amantes, outros ídolos. É isso que a Bíblia fala. Parece dura essa palavra, mas é verdade. Porque você é noiva de Jesus, e você escolhe outras coisas, escolhe outros deuses, escolhe outros lugares, se prostitui, adultera. Então a gente às vezes olha os pecados do povo de Deus. Nós estamos lendo o Velho Testamento e vemos tanta coisa e achamos eles, nossa, que horror. Mas eu quero que você pense nas suas escolhas, em quantas vezes você escolhe outras coisas e não Deus. Como nós cantamos aqui, Deus nos livra Ele veio e o seu amor nos livra dos outros amantes, os outros amores, as outras coisas que colocamos no lugar de Deus. Deus tem uma aliança comigo e com você através do sangue. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus tem uma aliança comigo e com você através do sangue. Aleluia. E Ele espera que nós possamos ser obedientes, e o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a sermos obedientes. Tudo isso para a gente chegar no Getsemane. Mas como foi a peça aqui do Getsemane? Eu só falei aqui de tudo para você entender o que vai ser pregado todos esses dias. E hoje
Vamos orar e aplicar o sangue que foi derramado quando o suor de Jesus se transformou em sangue lá no Getsemane. Lucas 22, do 39 ao 46. Vamos ler? Eu estou achando que essa música está dando sono nas pessoas. Não sei. Pode cortar. Isso, irmão. Está dando sono nas pessoas. Elas estão com sono. Ô irmão, deixa eu explicar para os irmãos. Eu tenho problema com música quando eu vou pregar, tá bom? Se eles tocam uma música ali que eu sei, eu quero cantar. E quero parar de pregar e começar a cantar. Aí meu cérebro se divide, metade dele quer cantar e a outra metade fala, você tem que pregar. E aí fica uma briga dentro da minha cabeça, entendeu? É isso que acontece. Tem um pastor que veio aqui pregar que falou a mesma coisa. Graças a Deus, não sou só eu que tenho esse problema. Então por isso que ninguém está tocando, tá bom? Por isso que a minha filha tangedora não está ali, porque senão eu vou me confundir. Só por isso. Mas essa musiquinha está dando sono, então pronto. Vamos lá, Lucas 22, do 39 ao 46, vamos ler juntos? Amém! Você está acordado aí, irmão? O que você comeu na sua casa que está com tanto sono hoje? Vamos lá. E saindo foi, como costumava, vamos lá? Para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Vamos de novo. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Eu acho que era mais de sono do que de tristeza, mas vamos lá. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Foi feita aqui uma encenação sobre o Getsemane, muito linda, mostrando e tentando nos mostrar a agonia que Jesus sentiu naquele momento, quando todo o pecado do mundo estava sobre ele. Quando ele tinha que fazer uma escolha, a escolha que decidia a nossa vida, a vida da humanidade, estava sobre os seus ombros. Todo aquele pecado, toda aquela dor. Esses dias eu estava vendo uma reportagem e na verdade um testemunho de um missionário, e a pessoa num campo de refugiados, estava lá com seus filhos, e entraram pessoas que eu falo que a gente está vendo isso lá em São Sebastião, né? Acho que até prenderam a mulher lá que estava vendendo água a R$100. Vocês viram alguma coisa assim? 8, ela estava vendendo a 100, estava 40, depois passou para 100. O que é isso? São as pessoas que no meio da tragédia querem ainda lucrar e fazer pior. Num campo de refugiado acontece isso. No meio daquela tragédia ainda tem gente que quer roubar e matar as pessoas que estão fugindo de um país. E a gente viu isso como o ser humano faz essas coisas absurdas. No meio de uma tragédia, ao invés de ajudar, ele quer ainda prejudicar as pessoas. E nesse campo de refugiado, os bandidos chegaram lá para assaltar, mataram o marido daquela mulher, e mataram o marido dela, a irmã, e ela saiu fugindo com seus filhos. Fugiu com 3 filhos. Só que ela fugiu e caiu no meio dos bandidos de novo, dos rebeldes. Quando ela chegou lá, ela tinha 3 filhos, um maiorzinho e um bebê de 2 anos. Um pouco menor de 2 anos, 1 ano e pouco. E essa criança começou a chorar. E de repente os homens enterraram aquela criança viva. E ela morreu na frente da mãe e dos outros irmãos chorando. Até que uma hora ela parou de chorar porque ela tinha morrido. Irmãos, eu nem escuto muitas dessas coisas, né? Porque eu fico mexida demais. E eu comecei a chorar. Eu falei,
Deus, o Senhor não deixou aquela criança sozinha não, né? Eu me lembro, eu tenho alguns flashes de criança assim, que eu tenho no meu coração, em que Jesus estava comigo naquelas horas, e eu falei, o Senhor estava com ela naquela hora, né, Senhor? O Senhor não deixou ela morrer sozinha. O Senhor estava lá, tinha os anjos com ela, e encheu meu coração de uma agonia, e de uma dor, que eu não suportava, de pensar na dor daquela mãe, na dor daquela criança, enterrada, soterrada, viva, chorando, e comecei a chorar, e Deus, o Senhor não deixou ela sozinha, Deus, o Senhor ficou triste, queria, eu estou triste, como é lógico, essas coisas doidas dessa bispa, né? Comecei a chorar, e eu senti uma dor era tanta agonia, que naquela hora, eu lembrei do Getsemane, e pensei, a dor daquela criancinha, Jesus estava sentindo, mais a dor daquela mãe, mais a dor do outro, e aquilo começou a multiplicar dentro do meu coração, e eu pensando, a dor e a agonia que Jesus estava sentindo no Getsemane, carregando o pecado da humanidade toda. Aquela hora eu orei e falei, Senhor, nós não conseguimos imaginar a dor do Getsemane, não conseguimos pensar, eu estou aqui com uma dor, de uma pessoa, é um desconhecido, mas é uma dor que me doía como se fosse minha. A dor eu tinha a dor da criança e a dor da mãe dentro do meu peito. Era só duas dores, irmão. Jesus tinha a dor da humanidade inteira, de todo o pecado, o peso, e mais, Jesus tinha, vamos pensar assim, o sentimento de ódio, de raiva, de ira sobre aquele homem, e ao mesmo tempo, olha que coisa, ao mesmo tempo, o Senhor tinha o sentimento de que Ele precisava morrer para salvar aquele homem, qual homem? Aquele que jogou a criança dentro do buraco, e deixou ela morrer, e enterrou ela viva, porque muitas vezes nós não conseguimos entender isso. Deus também, Jesus, Deus, morreu por aquele homem, que fez toda essa atrocidade, e os pecados dele também. Então, quando a Bíblia fala dessa agonia de Jesus, multiplica por uma coisa que você não pode imaginar que tamanho foi. Foi a agonia que o nosso Jesus sentiu no Getsemane, carregando a dor, o pecado de toda a humanidade, e a dor de se sentir separado de Deus, porque a partir daquele momento, quando ele fizesse a escolha e tomasse a decisão de viver o cálice e tomar aquele cálice, Deus não mais olharia Jesus, porque Deus não poderia olhar Jesus, porque Ele era a figura do nosso pecado e a figura do pecado de toda a humanidade. Então, além de toda a dor, Ele ia se separar do Pai, Ele ia estar sozinho naquele momento, me agonizando. Então, quando as meninas explicaram aqui cientificamente, como o médico explicaria o que aconteceu, Jesus poderia ter morrido naquele lugar, ali, porque a agonia era grande demais. Por isso o seu suor se transformou em gotas de sangue. Era muita dor. Mas ele, naquele momento, precisava tomar a decisão que ia mudar a história da humanidade. Ele precisava decidir se ele fazia o que ele queria, a vontade dele, ou se ele fazia e cumpria o propósito de Deus para a sua vida. Nós vivemos hoje dias muito egoístas, em que a gente só pensa na nossa vontade, em que a gente só pensa naquilo que é melhor para nós, naquilo que é melhor para nossa casa, para nossa família, aquilo que é melhor para nós. Não pensamos no propósito, não pensamos em Deus e no cumprimento do seu propósito, não pensamos naquilo para que nós nascemos, e fazemos e tomamos decisões baseadas naquilo que nós queremos e naquilo que nós desejamos. Por isso a humanidade está assim, né? A pessoa perde o jogo e vai lá e volta a matar os outros só porque perdeu uma sinuca. Irmão, pelo amor de Deus, o que nós estamos vivendo aí agora?
Não pode mais nem jogar, se você era frequentador desses lugares, nem vou falar nada, mas já vou avisando, não vai nem ganha, melhor perder, porque se ganhar, corre o risco de ser assassinado. Que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo com a humanidade? É o mal, é o egoísmo, são as pessoas pensarem só em si mesmo, não pensarem nas consequências dos seus atos e acharem que sempre vão ficar impunes. É um mal que se estabeleceu. A gente vê aí um país, faz um ano que a Rússia e a Ucrânia estão em guerra. Um homem decidiu que ia fazer uma guerra. O Putin decidiu fazer uma guerra. Decidiu que ia se tomar todo aquele lugar para ele. Uma decisão maligna. Uma decisão maligna que ele tomou. Não pensou na sua nação que está sofrendo, não pensou na outra nação, pensou nele, nas decisões dele, no orgulho dele, na vaidade dele. Isso é o que nós vivemos hoje. Porque você pode pensar assim, não, mas o povo está com ele. Não, irmãos, o povo não está com ele. O povo está sendo obrigado a fazer aquilo. Os soldados estão sendo obrigados a guerrear. Todo mundo está sendo obrigado a viver uma imposição de um homem mau, egoísta, que decidiu tomar uma decisão junto com mais uma meia dúzia. Isso é o reflexo de como a humanidade tem vivido. Aqui a gente vê Jesus abrindo mão da sua vida. Ele abriu mão de ser Deus quando veio à terra, para ser homem como eu e como você, para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele abriu mão, e aqui essa hora era momento decisivo. Essa encenação fez bem certinho. O céu parou para ver o que Jesus falaria. Mas ele disse sim. Ele disse sim. Ele disse sim para cumprir o propósito. Ele disse sim para salvar a minha vida e salvar a sua, para nos religar a Deus. O sim de Jesus nos religou a Deus. Um dia estávamos ligados a Ele, lá no Éden, o homem foi ligado a Deus. O pecado nos desligou de Deus, mas Jesus, o seu sacrifício nos religou a Deus. Aplauda o Senhor, diga obrigado, Jesus, pelo seu sim. Obrigado por falar sim, aleluia. Glória a Deus. No Éden, toda a humanidade, através de Adão, se desligou de Deus por causa do pecado. Pecado é a única barreira que pode nos separar de Deus. Você e as suas atitudes, às vezes o seu jeito, você fala assim, por que Deus me escolheu? Por que eu estou fazendo aqui? Isso não significa, o pecado é a única coisa que te separa de Deus. A sua classe social não separa você de Deus. As suas ações, se forem de pecado, vão te separar de Deus. Mas quem você é, você não recebeu o benefício do sacrifício de Jesus pelo que você é ou pelo que você faz. É porque Ele nos amou, é de graça, pela sua graça, pela sua misericórdia que Ele nos alcançou. Nós não fizemos nada para merecer o sacrifício de Jesus. Ele fez tudo, porque Ele nos amou, nos escolheu, aleluia! Foi Ele quem nos amou primeiro, e porque Ele nos amou, Ele decidiu nos ligar novamente a Deus. No jardim do Éden, a humanidade se desligou de Deus, mas no jardim do Getsemane, aleluia, através do sacrifício de Jesus, fomos religados a Deus novamente. Foi aberto um novo e vivo caminho, aleluia, pelo poder deste sangue. Aplauda mais uma vez, glorifique o nome de Deus. Diga obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, aleluia. No Getsemane, Jesus abriu mão da sua própria vontade e disse sim para a vontade de Deus. Então esse é a primeira coisa que nós entendemos deste derramamento. Quando eu oro e aplico o sangue de Jesus que foi derramado no Getsemane, eu estou decidindo fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. E eu digo que isso é uma das coisas mais difíceis e é uma decisão diária. A gente não faz isso uma vez só quando recebe Jesus, a gente faz isso todos os dias. Como eu falei aqui, quando a gente diz não para os nossos outros amantes,
as nossas outras vontades, as vontades da nossa carne. E isso tem que fazer todo dia. Isso nós fazemos todo dia. Nós dizemos sim para Jesus, sim para Deus e para o cumprimento do seu propósito todos os dias. Por isso é necessário que eu entenda o poder desse sangue, porque no momento que eu tiver para tomar uma decisão errada, uma escolha errada, de fazer a minha vontade, você deve fechar os seus olhos e se lembrar de Getsemane, das gotas de sangue que corriam no rosto de Jesus, porque Ele escolheu te salvar. E aí você fala não para o pecado. Não é na sua força, é uma decisão, uma escolha, mas vendo e visualizando o sacrifício de Jesus. Quando eu e você escolhemos o pecado, é como se de novo estivéssemos crucificando Jesus. Quando escolhemos a nossa vontade, é como se de novo nós estivéssemos vendo Jesus sendo sacrificado de novo, porque nós escolhemos a nossa vontade. Este sangue fala disso, de abrir mão da minha vontade. Um dia eu estava discipulando alguém que eu nem me lembro quem é, talvez a pessoa esteja aqui e vai lembrar disso. E a pessoa, porque eu tenho direito, no final errado, é meu direito. Eu falei assim, presta atenção, deixa eu explicar uma coisa para você. Se Jesus, sendo Deus, abriu mão da sua glória, olha para mim, ninguém mais tem direito para nada. Falei, ninguém tem direito a nada aqui. Ele abdicou, ele tinha todo o direito de dizer não nessa hora, mas ele abriu mão do seu direito de Deus para fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, nunca venha falar comigo essa conversa assim de direito, que você vai escutar isso. Eu falei, irmão, Deus abriu mão do direito de Deus dele. Agora você não pode abrir mão pela sua casa, você não pode abrir mão pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, no seu trabalho, para ganhar uma alma para Jesus. Não pode abrir mão de alguma coisa na sua casa para vir servir na igreja. Não pode abrir mão de algum dia da sua semana para abrir uma célula. Não pode abrir mão de alguma coisa que você faz para fazer uma casa de paz. Não pode fazer nada. Se Deus abriu mão de ser Deus e escolheu morrer no nosso lugar, quantas vezes nós, no nosso egoísmo, em todo o nosso egoísmo, escolhemos só a nossa vontade? Este sangue tem o poder de trazer você, aleluia, de volta ao cumprimento da vontade de Deus. E nós vamos orar aqui para que esse sangue mate a sua carne, a sua vontade, e você possa então viver fazendo a vontade de Deus. Dia 28 agora, nós vamos começar o nosso jejum, 40 dias de jejum. Nós vamos encerrar no sábado que antecede a Páscoa, para que no domingo de Páscoa você possa estar comendo com a sua família. Esses 40 dias você vai abrir mão de alguma coisa que a sua carne gosta, alguma coisa que o seu corpo gosta, e vai abrir mão para jejuar e fazer a vontade de Deus. 40 dias. E deixa eu falar pro pessoal do louvor, e sexta-feira é mais jejum, tá bom? Cadê o pessoal? Sexta-feira nós temos jejum, hein? E é dia todo, hein? Esses 40 dias não é, mas eu já estou no jejum dos 40 dias, esse é outro jejum. Na sexta-feira nós temos jejum, hein? Mas você vai 40 dias, como é isso? Você vai abrir mão de alguma coisa que te custe, alguma parte do seu alimento, alguma coisa que você gosta muito. As minhas crianças, quando a gente vai fazer jejum, eles começam a brincar. O Nicolas fala que vai fazer jejum, do que ele fala sempre? Uma coisa que ele nunca come. Aí ele começa, as crianças fazem isso. Vou fazer jejum disso aqui. Eu falei, mas você nunca come isso. Então, fazer jejum disso, né? Não. Você vai fazer jejum de alguma coisa que a sua carne se agrada. Talvez seja o café, tem um povo aí que é muito viciado em café, não é verdade? Uma alimentação, uma refeição, talvez seja o seu café da manhã, seja o seu almoço, não importa. Mas eu vou te dizer uma coisa, é uma situação que vai matar a sua carne. Por que a gente faz jejum? Para matar a carne, para colocar a carne no lugar dela. E falar, carne, você não manda em mim, aqui quem manda é o Espírito, amém? Então carne, se sujeite à minha vontade. Eu brinco com os irmãos quando a gente vai fazer um jejum. Eu não como quase à noite, e eu não tenho fome à noite, mas se eu for fazer jejum no outro dia, 10 horas da noite, minha barriga começa a roncar. Eu contando para os irmãos.
O meu corpo já começa, amanhã tem jejum, amanhã tem jejum, amanhã tem jejum, amanhã tem jejum. Ele começa a querer comer desesperadamente. Ou porque no outro dia, gente, o que é isso? É a carne desse jeito gritando, desesperada porque vai fazer um jejum. Eu já acordo com a barriga roncando. Eu como assim? Por quê? Porque a carne quer falar, eu quero comer. Faz parte. Jejum é matar a nossa carne, matar a nossa vontade. E eu quero convidar você a estar nesse jejum, justamente esses 40 dias da nossa campanha. Começamos hoje, vamos até a Páscoa e vamos aplicar esse jejum, porque nós queremos este ano viver, aleluia, a multiplicação. Queremos ser luz, queremos ser transformados, viver de verdade o caráter de Cristo em nós. E para isso nós temos que matar a nossa carne. Então, faz parte da nossa campanha o jejum. Se você tiver alguma dúvida, nos procure, pergunte, eu posso fazer jejum disso, o que eu posso fazer? Pode perguntar, mas seja fiel no seu jejum e pense assim, eu tenho que matar minha carne, porque quem tem que ser alimentado esses 40 dias é o Espírito. Nesse dia, quando Jesus disse sim, Ele mostrou para mim e para você que nós podemos sim matar a nossa vontade e fazer a vontade de Deus em todas as nossas áreas. Em todas as nossas áreas. O homem tem pecado por causa da sua ganância, por causa do seu orgulho, por causa do seu egoísmo. O homem tem pecado por causa da sexualidade. Tem escolhido pornografia. Tem escolhido uma vida errada na sua vida, uma vida imoral. E a gente vê isso todos os dias. E isso vem e entra para a igreja muitas vezes. Mas eu tenho que tomar uma decisão, dizer não. A gente fala que tem um filme muito antigo que é Prova de Fogo, que é um casal que tem problema de casamento e o marido tem problema com pornografia. No meio do filme, é bem antigo porque ele tem um computador, nem um notebook. No meio do filme ele pega o computador, leva para o quintal, pega um taco de beisebol e destrói todo o computador. Aí os vizinhos tudo ficam olhando, tipo, o que é isso? Aquele dia, eu falo que é o melhor exemplo que a gente tem sobre matei a carne. É isso que está me levando para o pecado? Eu destruo, eu escolho, eu decido fazer a vontade de Deus e não a minha. Então eu quero dizer para você que se o celular está te levando ao pecado, não quebra ele, pode me dar e eu dou um fim para ele, tá bom? Não precisa quebrar, tá bom? Pode me dar o celular, que eu dou um fim para ele, para você, um fim decente para ele. Cancele a sua conta do filme. Cancele, tire as coisas da internet, usa aqueles negócios pré-pagos que só recebe ligação, que não dá pra fazer nada, sabe? Que não dá pra acessar a internet em nada. Faz alguma coisa desse tipo. Se é o celular que está te levando, que vai te levar para o inferno, irmão, faça alguma coisa com relação a isso. Se é a televisão, faça alguma coisa com relação a isso. Se é a namorada, se é o namorado, faça alguma coisa com relação a isso. Se é na universidade que você está levando o seu pezinho para o pecado, faça alguma coisa, mas tome uma decisão que mostre que o seu espírito está sendo alimentado e que, como Jesus, você decidiu falar sim para Deus e não para a sua carne. É uma decisão. No nosso livrinho um dos nossos livros que a gente usa do pastor César, tem um quadrinho aqui que mostra as decisões do Éden de Adão e as decisões de Jesus no Getsêmani. No Éden se originou o pecado da humanidade através de Adão. No Getsêmani originou-se a redenção da humanidade através de Jesus. No Éden, Adão menosprezou o cálice da bênção quando ele escolheu comer o fruto que Deus disse para ele não comer. O que tinha no fruto, irmão? Nem sei se o fruto era bonito, nem sei se ele era gostoso, nem sei o que ele era. Mas só porque Deus disse não, sabe aquela criança que se você falar não, ela já fica olhando? Foi isso que Adão e Eva devem ter feito para ser tão desobediente. Ali, Adão desprezou a bênção de Deus. No Getsêmani, Jesus aceitou beber o cálice da maldição. Ele se fez maldito por mim e por você, no meu lugar e no seu lugar. No Éden, Adão foi vencido pela serpente. No Getsêmani, Jesus derrotou a serpente. Aleluia! Ai, eu gosto dessa cena no filme, quando Jesus vai lá, pá, ali, com a sua atitude, ele derrotou a serpente.
No Éden, Adão contaminou a terra com seu pecado. No Getsemane, Jesus abençoou a terra pelo seu sangue, aleluia. No Éden, Adão perdeu toda a bênção. No Getsemane, Jesus recuperou toda a bênção, aleluia. A Bíblia diz que ele foi no inferno e pegou a chave do diabo e disse: você não tem mais autoridade. Toda a autoridade, todo o poder foi dado a Jesus, aleluia. No Éden, Adão comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. No Getsemane, preste atenção, Jesus comeu o fruto da obediência. Amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado: obediência. Obedecer. Dizer sim para Deus é obedecer a Deus. Sacrificar a sua carne é obedecer a Deus. No Éden, Adão, sendo um homem de barro, quis ser como Deus. No Getsemane, Jesus, sendo o verbo de Deus, fez-se homem para tomar o nosso lugar e levar o nosso castigo. Que diferença! No Éden, Adão decepcionou a Deus, mas no Getsemane, Jesus trouxe alegria ao coração de Deus. Amém! Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Aleluia! Que tipo de decepção, que tipo de decisão você vai dar a Deus? Uma que decepciona a Deus ou uma que alegra ao Senhor? Quando eu sei que o sangue de Jesus... eu não tenho só o conhecimento do sangue, mas eu realmente estou aplicando o sangue de Jesus sobre a minha vida. Eu quero que você escute isso aqui e veja, se enxergue dentro de você, se você é essa pessoa ou se não é essa pessoa. Quando eu sei que o sangue de Jesus foi aspergido sobre a minha vida, quando a minha alma clama, deseja, tem sede de Deus. Quando todos os dias eu quero ler a Bíblia e orar. Quando todos os cultos eu quero estar presente. Nesses 40 dias de jejum, que tal você decidir não perder um culto? Decidir estar em todas as oportunidades que Deus tem te dado. Que tal você tomar uma decisão de mudança no seu relacionamento com Deus? Ler a Bíblia, orar, fazer lá o nosso compromisso de leitura bíblica. O sangue de Jesus foi aplicado sobre mim, eu realmente tomei posse disso quando eu permito que o Espírito Santo ilumine as minhas trevas. As suas trevas são as suas trevas. Diga para o seu irmão: as suas trevas são as suas trevas. As suas, tome conta delas você. Você vai deixar Jesus iluminar quando? Quando você vai abrir mão dos seus desejos e parar de viver em trevas? Quando você vai ser obediente a Deus? Tem coisas que para mim não são pecado, para você é pecado, e você deve saber. Por isso que as suas trevas são as suas trevas. Eu comentei aqui com vocês uma pessoa que está fazendo jejum de compras. Deus pediu para ela parar de comprar um ano. Irmãos, não é para todo mundo que Deus pede isso. Mas pediu para ela porque aquilo estava levando ela a pecado. Não compre mais nada. Um ano sem comprar nada. Nada. Já faz uns 10 meses já. Antes de entrar nesse propósito, ela ficou 20 dias de cama, sendo tratada pelo Espírito Santo. Para você entender, nem tudo é igual nas pessoas, mas você sabe. Se você é essa pessoa consumista enlouquecida, que estoura todos os cartões de crédito e tem levado sua família à falência, isso é pecado. Se você é essa pessoa louca que compra sem ter dinheiro para pagar e depois tem que sair vendendo, isso é pecado. Isso também é pecado. Quais são as trevas do seu coração que hoje você vai orar para que o Espírito Santo ilumine? Quando eu entendo o poder do sangue de Jesus, eu não vivo em trevas. Nós pecamos, mas não vivemos mais em trevas, porque nós somos a luz, amém? Aleluia! Quando a minha consciência me condena, quando eu perco o sono, quando faço uma coisa errada. Agora a gente vê as pessoas fazendo absurdos e nem acham que estão fazendo nada errado. Tem pessoas que a gente vai confrontar no pecado e elas pensam assim: mas isso é pecado. Para mim é mais claro do que o sol, e para ela não é nada.
Porque o Espírito Santo ainda não está movendo nela, o sangue de Jesus não está aplicado sobre ela, ela ainda vive no pecado. Quando eu paro de dar desculpas para Deus, é porque eu entendi o poder deste sangue. Eu quero desafiar você nesses 40 dias a dizer sim para o seu líder de célula, sim para o seu líder dos grupos que você participa, sim, esteja, participe, diga sim. Quando eu paro de dar desculpas e vivo uma vida de desculpas, é porque o sangue de Jesus que foi aspergido, realmente foi aspergido sobre a minha vida, e eu estou mudando. Quando eu não tenho mais medo do diabo, porque, aleluia, o Filho de Deus se manifestou para destruir todas as obras de Satanás, e eu sou filho dele, e eu vivo no caráter, e tenho aprendido a ter o caráter de Jesus, e todo o poder foi dado à igreja, então eu não tenho mais medo. Quando não existem mais barreiras, é porque o sangue foi aspergido sobre mim. E quando eu não duvido mais que este sangue derramado me trouxe de volta ao propósito original, eu quero que você feche seus olhos, nós vamos orar. No Getsemane, Jesus sofreu a dor, toda a dor de traição, toda a angústia da alma, dores de depressão. Jesus estava naquele lugar angustiado até a morte. Eu e você não precisamos ter mais essa dor. Somos livres de toda essa dor. Seremos traídos. Todos nós um dia na vida seremos traídos. Alguns são traídos pelos pais, pela família, são traídos pelo melhor amigo, são traídos pelo marido, pela esposa, são traídos no trabalho. Faz parte da maldade da humanidade a traição. Mas Jesus mostrou para mim que no poder deste sangue eu posso vencer toda essa dor. Aleluia.